Olá, neste momento quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos para mais uma aula e desta vez vamos trabalhar com o tema A Autoridade da Bíblia. Na Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, estamos estudando sobre a autenticidade, a inspiração, a autoridade da Bíblia Sagrada. Iniciamos o ano 2022 na nossa Escola Bíblica Dominical, trabalhando sobre o tema Autoridade da Bíblia, a inspiração das Escrituras Sagradas. E eu quero nesse também aqui fazer parte, somando todos aqueles que estudam a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem dentro do currículo o estudo da Bíblia Sagrada, principalmente na lição dos adultos. A autoridade da Bíblia. Nós temos o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Essa frase é pelo renomado, saudoso pastor Antônio Gilberto. Autoridade da Bíblia. Inspiração, autoridade da Bíblia. Cremos na inspiração verbal e plenária, como diz a nossa declaração de fé. Cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia. Deus falou e continua revelando a sua vontade e propósito para a humanidade, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. A revelação geral da Bíblia, nós temos na história. Deus se revela pela sua soberania. Então, na história, nós encontramos Deus se revelando através da sua soberania. Também, Deus se revela no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. Aqui fica claro quando nós observamos o Salmo 19, onde os céus manifestam as obras da criação. O universo, todo o universo criado por Deus, é a maior manifestação de que Deus existe. E quem registra isso? As Sagradas Escrituras. Pela inspiração do Espírito Santo, fica registrado desde o princípio ao final de todas as coisas. Então o universo é criado por Deus e prova pelas Escrituras, Deus se manifesta através da palavra do Senhor, a criação do universo de todas as coisas. A revelação também de Deus através das Escrituras Sagradas pelo seu Filho, aonde temos a Bíblia registrando a encarnação do Verbo, o Verbo de Deus. Então observamos que a Bíblia Sagrada mostra plenamente Deus se revelando à humanidade através da história, a Bíblia Sagrada registra isso, através do universo, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada mostra que Deus se revela através do universo e também a Bíblia revela que Deus também se manifesta pela encarnação do seu Filho, encarnação do Verbo de Deus, aonde o seu Filho, Jesus Cristo, veio a essa terra para redimir, para salvar a humanidade que havia perdido. A origem da Bíblia. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21 diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observe que coisa bonita, linda, quando essa expressão em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, que dissemos, diz que toda profecia da Escritura não provém, não é de particular elucidação, mas sim da vontade de Deus.
não vem da questão humana, sim de Deus, né? Então nós temos aqui o texto que respalda a origem da Escritura e das profecias bíblicas. Ainda na continuidade, a origem da Bíblia, nós encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3 e 16. Então, a origem da Bíblia é realmente a inspiração de Deus para trazer ao homem a posição de que Deus é autor de todas as coisas. Deus é o autor da Bíblia, assim como o criador de todas as coisas que existem. A Bíblia Sagrada nós encontramos hoje numa divisão que temos livros. O Antigo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, 27 livros. O total, 66 livros. É uma verdadeira biblioteca, onde temos 39 no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, um total de 66 livros. Se você tem uma Bíblia na sua casa, já tem uma biblioteca. Você tem 66 livros e que pode já estar lendo dia a dia, porque esses livros nunca ficam velhos. A Bíblia, na sua divisão de capítulos, temos no Antigo Testamento 929 capítulos. No Novo Testamento, 260 capítulos. Num total de Antigo e Novo Testamento, 1189 capítulos. Versículos. Nós, no Antigo Testamento, nós temos 23.214 versículos. No Novo Testamento, 7.959 versículos. Num total de 31.173 versículos. Na Bíblia ainda contemos no Antigo Testamento as palavras 593.493 palavras. No Novo Testamento, 181.253 palavras, totalizando 774.746 palavras. Letras. Nós temos aí as letras 2.748.100 letras no Antigo Testamento. E temos no Novo Testamento 838.380 letras. E num total de 3.566.480 letras ao todo. Que coisa maravilhosa é termos essa informação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É bem verdade que não precisa você gravar essa quantidade de números, mas grave a mensagem de Deus ao seu coração. A estrutura da Bíblia. Nós temos 66 livros, foram escritos num período de 16 séculos por cerca de 40 autores, desde 1500 a.C. Então, nós temos aí esses 66 livros que foram escritos no período de 16 séculos aproximadamente, por cerca de 40 autores, a partir do ano de 1500 a.C. Nós tínhamos isso como, lá a princípio, nas tábuas da lei, a quando o Senhor começa a falar com a humanidade e inspirou um grande homem, Moisés. Moisés começou a escrever Êxodo capítulo 17, versículo 14, até 97 depois de Cristo, quando João escreveu o seu evangelho.
Então, observamos que nós temos a 1500 antes de Cristo, quando Moisés começou a escrever. E nós temos o fechamento quando João escreve o seu evangelho, aproximadamente 97 depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós tínhamos isso pelas tábuas da lei, quando Moisés recebe do Senhor já a inspiração, não somente daquilo que estava escrito, mas também daquilo que Deus falou que pudesse deixar registrado. Isso em forma de pergaminho. Nós tivemos a Bíblia em formas de pergaminhos. Hoje chega a uma facilidade apenas de um livro contendo aí 66 livros, que é a nossa Bíblia Sagrada, escrita há 16 séculos passado, com 40 autores. Isso é a maravilhosa palavra de Deus que podemos estar aqui desfrutando hoje de uma facilidade. Sem contar que nos nossos dias existe também as Bíblias hoje na forma digital e que você tem a facilidade por aplicativos de estar lendo a Sagrada Escritura. A estrutura da Bíblia, a sua canonicidade, isso quer dizer o processo de reconhecimento e compilação dos livros que foram inspirados. Então, no momento em que foram canonizados o processo da compilação desses livros, então essa canonicidade trouxe para esse livro sagrado tudo aquilo que estava registrado e fez com que isso fosse analisado minuciosamente. Escritos canônicos. Escritos canônicos são normativos, isto é, têm autoridade e são inspirados. Temos quando escritos não canônicos, isso quer dizer, apócrifos, não são autorizados, não é considerado inspirados. Então, nós temos os escritos canônicos e nós temos os escritos não canônicos. Daí, você precisa entender que essa forma da canonicidade foram reconhecimento daquilo que era escrito e que havia a inspiração de Deus nos santos profetas. A estrutura da Bíblia. A canonização é a aceitação definitiva da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui o cânon, é o conjunto de livros reconhecido como inspirados por Deus. Divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo Testamentos, tendo 66 livros. Como vimos e já dissemos, o cânon bíblico é o conjunto de livros reconhecidos como inspirados. E nós temos no Antigo Testamento, isso é, a antiga aliança, quando Deus trabalhou no Antigo Testamento. Também temos o Novo Testamento, quando a partir do nascimento de Cristo, a inspiração também no Novo Testamento. 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo. Temos desde quando foi a pedra escrita, assim como em pergaminhos, hoje um livro de fácil acesso, não somente por livro, mas também por aplicativos. A Bíblia da Igreja Católica Romana contém os livros que podem ser considerados livros apócrifos. A Bíblia de edição da Igreja Católica Romana contém 73 livros. Isso porque tem 7 livros a mais do que aqueles considerados no cânon bíblico. As Bíblias, então, 7 livros apócrifos. O Concílio de Trento, em
1546 incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros. Essa é a razão. 66 livros, mais 7 livros que foram incluídos em 1546, então 76 livros ao todo. Além de 4 acréscimos ou apêndices canônicos. Isso foi acrescentando assim, ao todo 11 escritos apócrifos. Então tá aí, por que razão a Bíblia Católica Romana contém 73 livros? E por que as demais Bíblias, consideradas Bíblias evangélicas ou dentro do cânon, temos 66 livros? Evidências da autenticidade da Bíblia. 16 séculos, 40 autores. Apesar de todas as implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Observamos que, no passar de 16 séculos, 40 autores, todos eles foram escrevendo e não há contradição. Todos os textos, todas as profecias se harmonizam, formando isso realmente a autenticidade da palavra de Deus. Ninguém, como um autor, consegue começar um livro e daí, alguns anos depois, uma outra pessoa continuar o livro na mesma posição do que o primeiro autor. A maior autenticidade é que, entre 16 séculos, 40 autores, não existe nenhuma contradição na palavra de Deus. Por quê? O autor da palavra de Deus, o autor da Bíblia Sagrada é Deus. E Deus é vivo. E por essa razão, passa-se o tempo, passa-se a geração, mas Deus continua. E essa é a razão de ser autêntica a palavra. Profecias de eventos futuros também nos traz autenticidade. Profecias que foram ditas isso lá no passado e que foram cumpridas dentro de uma exatidão. Então, as profecias de eventos futuros, a exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Quero poder, nessa introdução, ter feito com que você compreenda a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia Sagrada, como palavra de Deus e única regra de fé e prática. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Quero, neste momento, agradecer a sua preciosa atenção. Que Deus continue e lhe abençoando. Em nome de Jesus.